Amados, amadas, sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcast, desse programa de TV maravilhoso. Você precisa falar comigo. Cassie, fale comigo, meu amor. As suas ansiedades, não é terapia. Eu não sou sua terapeuta, né? Ai, mas eu adoraria que fosse, porque você me entende, você consegue me direcionar nos meus problemas. Minha amiga maravilhosa, que bom ter você aqui em mais um programa. Estamos juntos. E sempre aqui do meu lado, meu querido, meu amigo, meu guru, meu mentor, Thiago Oliver. Sui mais um pouco, eu não posso falar aqui. Não, os segredos a gente deixa pros bastidores. Gente, a gente tá muito feliz com essa segunda temporada. É uma realização muito, muito grande pra gente. Primeiro porque a gente tem recebido um carinho enorme do lado daí. Gente que tem dado feedback pra gente, sugestões. Então esse carinho e essa troca eu acho fenomenal. E principalmente porque a gente fez algumas mudanças nessa segunda temporada. E a gente vai contar algumas histórias. E eu amo histórias. Não, eu amo histórias. As histórias movimentam o mundo. E assim, eu quero agradecer a todo mundo que mandou mensagem, que adorou o primeiro programa, adorou o entrevistado. A gente fica, feliz demais. E o entrevistado de hoje também é muito, muito, muito especial. Muito especial mesmo. O entrevistado de hoje foi nosso aluno, né? Ah, é verdade, eu tinha até esquecido disso. Nosso aluno. E eu acho muito interessante quando a gente consegue trazer pessoas da academia para a vida. E eu acho que foi isso que aconteceu. Eu tô tentando lembrar aqui se ele foi um bom aluno, se ele foi um péssimo aluno, mas eu não vou revelar isso aqui, tá certo? Eu posso falar, eu me lembro, ele foi um excelente aluno. Ele sabe aquele aluno, o aluno que eu fui, inclusive, que diziam que eu era uma aluna perfil coruja seca, sabe? Quando a pessoa nem pisca, pronto. Ele era esse aluno, ele ficava assim, muito focado na aula. Ele não era muito do tipo que estudava em casa, mas ele prestava muita atenção na sala de aula. Ah, então ele é igual a mim, eu sou exatamente assim. A sala de aula eu tô ali ligado, mas em casa eu já sou diferente. Mas vamos agora convidar ele para se apresentar, para que a gente não precisa apresentar ele, vamos convidar ele para o nosso papo. Felipe Freitas, sócio e administrador da Riqueza Garage. Administrador, graças a vocês, né? Muito bom relembrar essa época de faculdade, quando eu fui aluno de vocês dois, porque isso foi muito enriquecedor, mudou muito a minha carreira profissional. E assim, me apresentando um pouco, eu me chamo Luiz Felipe, tenho 28 anos, sou natural da cidade de Feira de Santana, sou formado em administração e sou administrador da Riqueza Garagens. Tenho um privilégio, tenho um prazer, tenho uma felicidade de ser sócio do meu pai nesse negócio. E a minha história passa muito pela história dele, mas isso a gente conta um pouquinho mais pra frente, né? É verdade. Felipe, você falou com orgulho, assim, sou de Feira de Santana. Feira tem grandes empreendedores. Eu acho que é uma cidade matriz, né? Fomenta essa coisa da feira, mas principalmente do empreendedorismo. Quando é que você se percebeu assim empreendedor? Foi no negócio do papai? Foi a partir do momento em que eu fiquei responsável por pessoas e por clientes e por uma prestação de serviço também. Nesse momento eu percebi que ali eu estava empreendendo, especialmente nos momentos em que as pessoas elogiavam o trabalho por causa do capricho que a gente fazia. Então nesse momento eu vi, poxa, estou empreendendo. E também nos momentos em que os problemas vinham até mim, né? Porque a gente sabe que empreender não tem nada de fácil nem romântico. É pedrada e a gente vai lutando para poder conseguir o sucesso cada dia. Perfeito. Hoje você tem uma gestão familiar da Riqueza. A Riqueza, como vocês sabem, é o nosso patrocinador desde o início aqui do nosso programa. Isso é muito importante, porque Felipe já dizia lá atrás pra gente, olha, quando vocês tiverem um programa, eu quero ser patrocinador. E quando a gente teve a ideia, que a gente fez a reunião de start, a gente pensou, vamos falar com o Felipe, e assim foi, e assim é, e por isso que ele está aqui hoje. Mas hoje você tem uma gestão familiar, você tem seu pai, você tem outras pessoas ali da família. Todo mundo fala que gestão familiar é muito difícil. Qual é a sua opinião? A minha opinião é dizer que isso é verdade, né? A gestão familiar de fato é difícil, porque mais cedo ou mais tarde as coisas vão se confundir, isso é um fato. Por mais organizada que seja a empresa, vai chegar um momento que o pai, que o filho vai querer falar mais alto e tudo mais, coisas que você não faria com seu chefe,
se tivesse dentro de uma organização com a gestão comum, que não fosse familiar. Mas o que a gente tenta sempre usar lá é deixar esses momentos para o íntimo, para o particular, né? Então, tem alguma coisa para ajustar com o chefe, que eu sempre chamo o meu pai de chefe, ou ele tem alguma coisa para ajustar comigo, a gente procura sempre ir para nossa sala e lá colocar os pingos nos is, né? Se tiver que chamar alguém, se tiver que fazer reunião, a decisão vai sair dali. Mas essas questões a gente resolve sempre no particular. Pelo menos a gente procura resolver, né? Não, então vem a primeira dica, importante, né? Apesar de ser familiar, apesar de ter esse vínculo, é importante separar um pouco e também até respeitar o grupo de colaboradores. Se a gente precisa ali, não é, ter um arranca-rabo, como o povo diz, vamos para uma sala, vamos conversar pai aqui em outro lugar. Eu acho que essa é uma dica importante, esse respeito, esse cuidado, não é, com toda a organização, é bem importante. Tem uma palavrinha que eu aprendi com um querido amigo, que é João, da Açaí do Jota. E João fala assim pra mim e fala sempre pra equipe. E ele dizia, Cassie, o que importa é a gente ter zelo. Eu adoro essa palavra, porque pra mim o que Felipe acabou de contar é zelo. É zelo pela imagem que eles transmitem. É zelo, inclusive, pela relação ali familiar e também profissional. Então, quando a gente tem zelo, e o zelo está na vida de vocês também, porque você começou falando do cuidado que tinha com o carro, o cliente, e isso vai dar conta também de alcançar a relação familiar. Então, eu acho que zelo é algo muito importante que você, que está aí nos ouvindo, pode levar. Por mais que você tenha diferenças com seu familiar no ambiente do trabalho, será que não é o caso de chamar no cantinho, não reclamar publicamente, não começar aquela discussão. Às vezes você pensa que as pessoas que estão ali são suas amigas e leva a discussão de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Eu acho que isso é um ponto bastante importante. Não, muito, muito importante. Como nós iniciamos aqui o podcast, né? Você foi nosso aluno. Em que momento você percebeu assim, é uma empresa familiar, mas eu preciso me especializar, eu preciso dominar a área da administração, de pessoas? Você já tinha essa visão ou alguém te orientou, teu pai pediu? Como foi para você e o que mudou depois que você se formou? Entendido. Eu já vou puxar um link e vou trazer um pouco da minha história aí, né? Porque logo quando eu saí da faculdade, ou da escola, perdão, logo quando eu saí da escola, eu comecei 2 cursos que eu não concluí, por falta de aptidão mesmo, não gostava. Na verdade, descobri que não gostava durante os cursos, né? Eletrotécnica e engenharia elétrica, inclusive na instituição em que eu... engenharia na instituição em que eu conheci vocês. Pode falar, não, né? Fica praticamente o nosso apoio total aqui. Verdade, se não fosse ela, a gente não se conhecia. Né? Então, eu comecei esses 2 cursos, não concluí, e aí... Enquanto eu estava fazendo esses 2 cursos, eu já fazia o que eu faço hoje, eu já trabalhava com o que eu trabalho hoje, eu já trabalhava com pessoas, eu já tinha colaboradores, eu já tinha clientes e assim por diante. Então, nesse momento eu percebi que o curso de administração podia agregar mais na minha vida. E aí foi quando eu mudei, no escuro, sem saber nada, sem conhecer ninguém do curso de administração. E eu costumo dizer que eu me achei. Foi uma das melhores escolhas da minha vida, fazer o curso de administração, porque... a minha empresa era um laboratório. Tudo que eu aprendi em sala de aula, eu acabava aplicando e eu via, Thiago, que dava certo. Perfeito. Gente, olha só. Tem muito aí rodando no mercado, gestores de empresas dizendo que não apoiam as faculdades, né? Que acham que não precisa ter conhecimento técnico para empreender, que é mais ali na vida, cursos livres. Você pensa que a faculdade fez uma diferença na sua vida? Olha, eu acho que é possível, tenho certeza que é possível empreender sem faculdade. Isso é fato, sim, né? Mas agrega, soma muito. Foi um divisor de águas na minha empresa. A faculdade, inclusive, já puxando esse link da UNEF, vale lembrar, vale falar de Léo Firmo, sim, que, inclusive, Léo é meu cliente lá na oficina, a família toda dele são meus clientes lá na oficina, e para todo mundo que chega, eu tenho orgulho de dizer, Léo foi uma grande referência para mim na profissão, porque quando eu fazia engenharia, Léo foi professor de empreendedorismo. Sim. É uma matéria que tem no curso, né? De engenharia. E aí eu ficava admirado com a aula dele. E assim, eu não imaginava, isso foi no primeiro ou segundo semestre de engenharia, eu fiz 7. Eu não imaginava que um dia eu ia cair no curso de administração e Léo seria meu professor de tantas matérias. Então eu tive essa felicidade, né?
Vamos mandar um beijo, por favor. Léo, você não é só referência pra ele, não. É pra mim, com certeza. Pra mim também. Meu amigo, meu colega de trabalho, né? Coordenei Léo durante muitos anos. Oh, que felicidade. Você trouxe aqui um nome que pra gente é uma inspiração. Muito, muito caro. Verdade. Léo, um beijo pra você, meu amigo. Felipe, aí você transformou a empresa. Chegou com tudo, teve dificuldade, como foi? As dificuldades a gente tem até hoje, né, Thiago? Principalmente no que diz respeito a pessoas, né? Às vezes é um humor diferente, uma situação diferente, um cliente que chega de algum jeito que a gente não gosta muito, que não está acostumado, tudo isso faz parte do dia a dia. Então essas dificuldades eu vivo hoje e eu vivi lá no passado, mas esse conhecimento, junto com a experiência do passado tempo, veio ajudando a gente a lidar com tudo isso. Então a gente conseguiu crescer e ir para um espaço maior, a gente conseguiu contratar mais pessoas, a gente conseguiu até mesmo melhorar o nosso quadro de funcionários. Acaba acontecendo uma seleção natural, né? Vai ficando a pessoa mais técnica, que tem mais compromisso e por aí vai. Então a gente vai criando autoridade para poder fechar a empresa desse jeito e ter uma organização sólida para poder entregar o melhor que a gente pode para o cliente. Perfeito. Felipe, você se considera bem-sucedido? Olha, eu tô longe de onde eu quero chegar, mas me considero sim bem-sucedido, principalmente, puxando mais uma vez o link para minha história, né? Quando a gente olha de onde veio essa organização, né? Porque quando eu nasci, meu pai tinha 17 anos e assim, ele não tinha nada. Meu pai era um adolescente, não tinha nada, não tinha onde morar com minha mãe, não tinha condição nem de me sustentar, porque ele não tinha nenhum trabalho, né? Muito novinho, né? 17. Muito novinho. E minha mãe 16, né? Então nenhum e nem outro tinha condição de peitar isso. Mas, apesar de toda essa dificuldade, meu pai conseguiu um emprego na organização, foi trabalhando. E aí, esse trabalho que a gente faz hoje era o trabalho extra dele, que ele fazia de, 6h30, 7 horas até meia-noite, praticamente todos os dias. E isso me proporcionou estudar em escola particular, morar bem, ter uma vida excelente. E aí eu fui crescendo, fiquei em condições de ir ajudando ele, né? E aí, durante as noites, a gente se encontrava para poder desenvolver o trabalho. E assim, hoje a gente tá do jeito que tá por conta de toda essa história que passou. Felipe, falando um pouquinho sobre a nossa amada patrocinadora, né, a Riqueza Garage, e aqui eu quero agradecer a você, porque projetos como esse, né, que a gente faz aqui só acontece porque tem pessoas como você que apoiam. Porque talvez para todo mundo pode parecer fácil produzir isso. A gente estava comentando isso de 4 ou 5 câmeras, equipe, produção, mas de coração, muito, muito obrigado mesmo. Eu quero conhecer um pouquinho a Riqueza. Eu não, né, que eu já conheço. Eu quero que você fale um pouquinho para o público. Quais são os diferenciais da sua empresa? Como é que você pensou para que ela pudesse chegar a ser esse sucesso que ela é hoje? Eu acho que isso está muito ligado à nossa missão, né? Vou falar aqui nossa missão. Ela é oferecer à população de Feira de Santana e região metropolitana peças e serviços automotivos de qualidade com atendimento personalizado. Então, cada cliente tem uma necessidade, né? Cada cliente tem um carro diferente, tem um problema diferente, tem uma manutenção diferente. Então, a gente precisa olhar para cada pessoa de um jeito particular, né? E assim, o foco da nossa empresa sempre foi esse. Ter essa relação com o cliente, abraçar o cliente, fazer com que o nosso ambiente seja mais aconchegante. Porque um cliente, quando ele está dentro de uma organização, ele está gastando dinheiro. Então, o mínimo que a gente pode fazer é trazer um conforto, né? Deixar a pessoa num ambiente tranquilo, explicar com clareza tudo que vai precisar ser feito. E esses são, infelizmente, diferenciais dentro do ramo, porque não é de costume a gente ver oficinas que oferecem essas coisas. E também outros diferenciais são a visão das tecnologias que estão chegando, né? Dos carros híbridos elétricos, a gente já tem profissionais, inclusive com curso, aptos a trabalhar nesses carros. Ah, Felipe, mas não chegou nenhum carro desse ainda. Sim, mas vai chegar. E quando chegar, eu quero ser o pioneiro. Então, eu quero que você entenda que eu tô apto a trabalhar no seu carro, independente da tecnologia ou da condição dele. Então, a gente pensa muito nessa operação e nos clientes acima de tudo.
você falou uma coisa que para mim é importantíssimo, segurança, né? Passar segurança, que a gente sabe que existem muitas empresas que acabam adulterando uma coisa aqui ou deixando outra ali, e essa questão, né, de automobilística tem uma certa insegurança. Muito. E você falou sobre transparência, né? Explicar tudo para o cliente. Tô trocando isso, tô fazendo isso, tem essa necessidade. Isso é muito bacana. Muito. O carro transporta vidas, né? Famílias, né? Você falava, Cassie, há pouco aqui nos bastidores, gente, sobre esse mercado voltado para a mulher, não é? Que a mulher precisa dessa atenção. Afinal de contas, as nossas mulheres maravilhosas dirigem, têm seus próprios carros e fazem suas manutenções. E a riqueza entra na minha vida nessa dor de que eu me sentia enganada quando eu ia nas oficinas, né? Eu sentia que as pessoas não explicavam tudo. Eu sentia que, entre aspas, o carro entrava bom, ia fazer uma revisão, mas aí daqui a pouco a pessoa me dizia que tinha um monte de coisa que precisava resolver. Eu não sentia transparência, confiança. E a riqueza entra na minha vida nesse momento, né? E aí, Felipe já era meu aluno, ele falava sempre da riqueza, porque era o grande case dele, então a gente falava muito disso na sala de aula, eu usava muito a empresa dele como exemplo para as questões que eu trazia, e aí a gente foi construindo essa relação. Então, eu de fato acredito que essa questão da confiança e da transparência são as questões mais importantes para a gente escolher uma questão. E nisso a gente já tem uns 5 ou 6 anos aí, né? Dessa parceria. Tanto no meu carro quanto no carro de Thiago. Felipe, mas eu quero te fazer uma pergunta, que é, o que o Felipe de hoje sabe que o Felipe de 10 anos atrás não sabia sobre vida, empreendedorismo, tudo? Essa é uma boa pergunta, né? Mas hoje eu sou muito diferente dessa pessoa de 10 anos atrás, né? Especialmente porque 10 anos atrás eu ainda não tinha passado por essa faculdade que a gente tanto falou aqui, né? Que foi um divisor de águas na minha vida profissional, que trouxe também vários insights para minha vida pessoal, né? E agora a gente quer falar um pouquinho sobre vida pessoal, a gente quer saber das questões mais relativas ao coração. E aí, Felipe, tá solteiro, tá namorando, tá casado? Como é que tá você hoje? E agora a gente quer falar um pouquinho, a gente quer saber tudo sobre a sua vida pessoal. Você tá namorando, você tá solteiro, como é que tá esse coração? Olha, eu namoro faz um tempo já, pessoa muito especial na minha vida, inclusive quero mandar um beijo pra ela aqui. Mili, um beijo pra você. Foi lembrada aqui, inclusive nos bastidores, né? A gente conversou um pouco, falou sobre essa pessoa. E assim, tá respondido? Tá respondido, tá super Mas eu quero saber o seguinte, você é um homem pra... Antigamente se falava se amigar, né? Se amigar, se juntar as roupas, ou você é um homem pra casar? Vocês queriam entrar na vida pessoal e estão entrando... Mas assim... essa pessoa que tá comigo, ela quer, de fato, casar, e eu não me sinto preparado ainda. Mas a gente falou nos bastidores aqui, e vocês não vão me deixar mentir, que eu falei o quê? Todo mundo quer casar. Aqui, né? Nessa mesa. E o meu momento vai chegar. Exatamente. Eu só acho que não é agora, mas ele vai chegar, e se ela tiver paciência pra esperar, vai dar tudo certo. Perfeito. Felipe, e eu quero uma coisa especial agora. Tá? Você falou com muito amor, com muito carinho do seu pai. Sim. Eu queria que você mandasse uma mensagem para ele, falasse um pouquinho para ele aí de como é para você conviver com ele no âmbito profissional, o que é que ele representa para você? Meu pai é um grande exemplo para mim, né? Ele é uma pessoa muito inspiradora. Porque a imagem que eu tenho do meu pai sempre é ele trabalhando. Então, assim, sempre lutando para me dar o melhor que ele podia, sempre lutando para trazer um conforto pra gente em casa. E ele me proporcionou fazer tudo que eu faço hoje. Então, assim, o que eu tenho para dizer ao meu pai é obrigado por tudo que ele fez na minha vida, porque hoje eu sou o que sou graças a ele, ao que ele fez lá atrás. Ah, que lindo, né? Muito lindo, muito lindo. E isso é muito importante, a gente fazer esse reconhecimento pelas pessoas que passaram pela nossa vida, que são inspiração, né? Com certeza você tem muitas inspirações, né? Eu queria que você, além do seu pai, além das pessoas que você citou aqui, quem são as pessoas que te inspiraram para você estar onde você está hoje?
Olha, eu tô aqui na frente de duas delas, né? Porque nos momentos de sala de aula, entre outros professores, eu aproveitava muito para absorver o conhecimento que vocês passavam, porque não se tratava de uma questão acadêmica. Eu via o que vocês estavam falando do lado de fora da sala de aula. Então sabia que aquilo ali ia somar muito para mim. Então, vocês dois, além de Léo, são minhas grandes inspirações. Eu só quero dizer que a gente não é tão velho assim, Não, tá? já é super jovem. Aceito a inspiração, mas que fique registrado. Obrigado, Felipe, de coração. Não devia não, tá? Gente, outra coisa que eu queria saber de você, que eu queria que você trouxesse aqui pra gente, é questões relacionadas ao empreendedorismo, né? Você cometeu alguns erros, você cometeu alguns acertos. O que é que você não faria de novo e o que é que você faria de novo na sua trajetória como empreendedor? Essa é uma boa pergunta também, né? O que eu não faria de novo, assim, eu não trataria algumas pessoas de um jeito que eu tratei quando eu tava com outro problema na cabeça, vamos dizer assim, né? O Felipe de lá de trás, em alguns momentos, ele não sabia dividir algumas coisas, entender que a pessoa que estava comigo naquele momento não tinha nada a ver, não tinha nenhuma relação com o que estava acontecendo em um outro momento da minha vida, em outro âmbito da minha vida, né? Então, o tratamento das pessoas foi uma coisa que eu desenvolvi muito ao longo do tempo, Cassiano. Perfeito. Ao longo do tempo, de fato, à medida em que a gente vai amadurecendo, nós vamos nos tornando especialistas em gente. E o que eu faria de novo? Não ter desistido. Assim, os momentos de dificuldade, eles vieram e foram pesados, foram fortes, né? Momentos de muita tristeza, inclusive já depois da organização estruturada como ela é agora, né? A vontade de desistir, ela apareceu em determinados momentos, mas a gente esfria a cabeça, planeja a resolução do problema, procura resolver e vai pra cima, e graças a Deus tem dado certo. Perfeito. Eu acho que no empreendedorismo a gente está falando de duas coisas, coragem e persistência. Coragem para começar, para enfrentar o sistema tributário, a concorrência, para colocar uma marca, e persistência para se manter no topo. A gente falava disso aqui antes de começar, que é se manter relevante. Sempre estar à frente. Você falou sobre os carros elétricos, vocês têm atendimento personalizado, e quando a gente está falando de empreendedorismo, a gente está falando disso. A gente está falando de coragem e a gente está falando de persistência. E humildade também, né? A gente consegue perceber que você tem humildade para reconhecer o que aconteceu, o que não deveria, como tratar as pessoas que são peças-chave para qualquer negócio. Perfeito. Tá chegando ao final, Cassie. Gente, é muito rápido, eu não dou conta. Eu também não. Gente do céu, mas Felipe, a gente quer te agradecer demais pelo patrocínio, mas principalmente por esse momento de dividir com a gente, de compartilhar a tua história, a tua trajetória, a tua experiência. Tenho certeza que os nossos ouvintes estão em casa aí, felizes e aprendendo muito. Com certeza. E vendo que pessoas jovens, elas são também inspiração para quem nos ouve, nos assiste, né? Ele falava que todo programa ele assiste na esteira, então ele acaba participando disso, né? E às vezes eu mandava alguma pergunta para ele, eu falava assim, você viu que a gente falou de você? Só para ver se ele tinha assistido realmente o episódio, e ele tinha assistido o episódio. Então é muito bacana, porque agora que ele foi inspirado, ele tá aqui para servir de inspiração. E esse ciclo nunca termina. Felipe, agora é com você. Qual a mensagem final que você deixa e como é que as pessoas podem achar vocês? Olha, primeiro eu quero dizer que estou muito feliz de participar desse projeto que eu tanto acredito, que eu tanto assisto, inclusive, né? Feliz também por manter o contato com vocês, manter essa relação. Feliz por ter vocês como clientes. Enfim, para mim é uma satisfação muito grande participar desse podcast, desse programa. E o pessoal pode encontrar aí a Riqueza Garage nas redes sociais. O nosso Instagram é o Riqueza Garage, né? Lá tem o dia a dia da oficina, tem as manutenções que a gente faz, tem os perrengues que a gente passa, enfim, tem muita coisa bacana lá. Para quem entende alguma coisa de manutenção automotiva, aquele entusiasta, né?
E tem também conteúdo para quem não entende, quer pegar um macete, quer tirar uma dúvida, pode chamar a gente no direct, que eu mesmo vou responder. Enfim, nossa missão nas redes sociais é conectar as pessoas com a manutenção automotiva. Ah, que coisa boa. Riqueza Garage, o arroba tá aqui, segue e vai lá conhecer esse serviço que é impecável. Cassie, beijo, meu amor, até o próximo episódio. Com mais convidados e mais novidades. Até!